Boa tarde, quem está entrando. Tivemos um pequeno probleminha técnico. Vamos tentar mais uma vez. Vou convidar a Bruna para a gente iniciar a live. Vamos lá, vamos torcer. Bruna? Oi, eu tô aqui. Você não está me vendo, nem eu tô te vendo, né? Não, e quando você desligou a outra, aquele videozinho que fica salvo, nós dois aparecíamos na tela. Mas Depois, as pessoas estão nos vendo, a gente que não tá. Quem está assistindo a live consegue confirmar se estão vendo os dois? Quem está vendo na live pode só confirmar se está vendo os dois ou não, por favor. os dois, ok. Está ok os dois. Você quer seguir? Eu acho que vai ser o jeito. A gente É, faz às cegas, porque eu acho que não é, vai funcionar. Estranho, né? depois a gente se vê depois na gravação. Sim, sim, pode ser. Ah, que coisa É, doida. vai ficar tipo um podcast. Às vezes o Instagram dá essa. Por isso que às vezes eu até faço aquelas recomendações, mas às vezes nem fazendo tudo aquilo dá certo. Ó, eu fiz, hein? Eu fui lá, limpei, tudo bonitinho, mas Eu também limpei. Coisas de Instagram. Bruna, primeiramente, boa tarde, agradecido da sua presença, do seu aceite, essa humilde live, esse espaço que a gente tenta discutir assuntos tão complexos, com uma abordagem não acadêmica e uma abordagem entre camaradas, né? E eu vi o seu trabalho no Instagram, e fiquei muito interessado na maneira como você se manifesta, na maneira como você divulga esse belo material que você vem produzindo, né? Esse material que ajuda, com certeza ajuda e vai ajudar muita gente, né? Que tem um sério problema de muitas vezes se aceitar e se entender e compreender seu próprio corpo, né? A gente vive num sistema que os corpos são propriedade, como o ser, um ser, né? E por ser esses corpos propriedade de um Estado que molda aquilo que deve ser, o que não deve ser, e como deve ser, e que padrões seguir, que padrões não seguir, evidentemente que isso não ia dar bom, né? Isso só gera opressão, tristeza, depressão e níveis elevados aí de doenças como depressão e coisas do gênero, né? E a gente vai discutir um pouco tudo isso hoje. Eu peço para que você comece fazendo sua apresentação, quem é a Bruna, enfim. Daí a gente vai desenhando aí em cima dos temas que a gente se propôs a abordar. Primeiramente, perfeito. primeiramente é isso. Bom, eu quero muito, muito agradecer o convite, de verdade. Quando a gente começou a se seguir aqui nessa rede, eu também gostei muito do seu conteúdo, né? Acho necessário. E mais do que isso, né? Além da questão da gordofobia, como você disse, que é uma questão muito pouco abordada, principalmente não, inclusive pela gente que é de esquerda, que fala tanto da importância da emancipação, enfim. A questão do veganismo também foi muito importante para o teu perfil me despertar interesse, porque a questão do veganismo também dentro da esquerda sofre bastante desprezo, né? Sim. Então, eu quero muito agradecer esse espaço dessa live. E quem é a Bruna, né? Eu sou formada em Ciências Sociais e sou professora da Rede Pública do Estado de São Paulo atualmente. Atuo na rede há 17 anos já. É, Sou militante, estive organizada durante muitos anos, né? Dentro de tanto do Partido Comunista quanto do Coletivo Ana Montenegro, que é uma frente de massa do partido, que foi onde eu participei da fundação e estive aí quase 10 anos. Hoje não estou organizada em nenhuma
né, em nenhum partido, em nenhuma organização, mas sigo a militância, né, não tem como não, como abandonar, né, nesse nosso lugar da militância e da importância. E aí o meu Instagram, ele é uma tentativa exatamente disso, ele é uma tentativa de tratar assuntos que são tão importantes e tão caros de uma maneira simples, que comunique o maior número de pessoas possível e que faça esse diálogo também, que eu consiga entender o que as pessoas pensam sobre essas duas pautas que são as principais que eu abordo hoje, que é a luta anti-gordofobia e o veganismo, né? Acho que é isso. Tá. Uma, uma apresentação... É difícil falar da gente mesmo, né? Muito. Mas assim, na verdade, assim, a sua luta é muito grande, porque quando a gente coloca duas pautas, né, que é o veganismo e a gordofobia, na verdade você está lutando por 1 milhão de pautas, né, porque dentro está uma série de pautas aí que se somam, como você bem disse, né, nós temos dois problemas aí, e aí de novo o número 2 aparecendo, com relação àquilo que você falou, com relação à esquerda. A esquerda, de fato, ela ignora ou simplesmente tenta não dar muita atenção para algumas questões. Uma delas é o veganismo e outra é a questão da gordofobia. E aí eu já começo, talvez, falando um pouquinho da gordofobia antes do veganismo, porque a gente vai chegar junto nesse caminho, até porque você vai contar um pouco de você e vai te falar do veganismo, não tem como. Uhum. Mas a gordofobia, me parece, me corrija se eu estiver errado na minha maneira de pensar e de conduzir esse raciocínio, mas a gordofobia a gente não tem como desassociá-la, por exemplo, de um recorte de classe e um recorte de gênero. Por quê? A mulher gorda, ela sofre muito mais preconceito do que o homem gordo. E o homem gordo e rico, ele sofre muito mais, muito menos preconceito do que a mulher gorda e pobre, por exemplo. Então, porque muitas vezes ele nem tem preconceito, é quase que aceito de uma maneira gourmetizada. Então ele passa a ser um bom vivan, ele não tem uma discriminação que afronta o seu ser, né? Já no caso da mulher, e sobretudo as mulheres e eu acho que isso também atinge as mulheres da burguesia, porque é engraçado como que muitas desses homens gordos, eles são casados com mulheres magras, lipadas e por aí vai, né? Mas atinge muito mais a mulher pobre e a mulher do que o homem. Então o homem gordo, ele não passa por tantos constrangimentos quanto a mulher gorda. Então a mulher, ela desde criança, a mãe vem, que também é fruto desse patriarcado, né? Então a gente está falando também do patriarcado. Olha, filha, para de comer tanto, você não vai arranjar namorado desse jeito. E assim vai, né? E a mulher, ela cresce nesse universo onde ela não tem nenhum problema, porque ser gordo não é doença, não é uma doença, primeiramente. Não é um problema, não é um defeito. E simplesmente é um corpo que é um corpo, ponto. Que não é um corpo magro, é um corpo gordo. Simplesmente assim. A gente sempre tende a associar a magreza à saúde e a gordura à não saúde. E muitas das vezes é o contrário. A pessoa magra está lá doente e a pessoa gorda está gozando de boa saúde. Então, eu falo dentro desse recorte porque me parece que não tem como desassociar a gordofobia do patriarcado, né, que exige a mulher, né? Engraçado, não se tem exigência de corpos masculinos. Val, Dificilmente. Oi.
Repete Oi. só um pouquinho, só volta um pouquinho da última coisa que você falou, que deu uma travadinha para mim. O último momento que eu consegui escutar o que você falou foi sobre como, às vezes, uma pessoa magra pode estar gozando de uma saúde ruim e uma pessoa boa, uma pessoa gorda de boa saúde. Tá bom. Eu vou recuperar disso. Mas na parte de patriarcado, sim, Sim, você não deu para ouviu. escutar Tá. perfeito, foi só nesse pontinho. Tá. Só já aproveito e pergunto: vocês que estão vendo a live, nos ouvem bem? Cortou minha fala ou só foi um caso específico? Eu Deixa eu só. acho Enquanto que eles foi vão. aqui para mim, É, foi do meu enquanto lado. eles vão. Enquanto alguém me responde, se alguém puder me responder, eu vou seguir no que eu estava falando. Então, não necessariamente, né? Então, se tem uma associação de que a mulher ou a pessoa, sim, normal, uma associação indevida, uma associação que não é científica, é uma associação totalmente errônea de que a gordura, né? E vamos até nem usar esse termo, porque esse termo já é gordofóbico, mas a pessoa gorda, é, ela tem problema de saúde e a pessoa magra goza de uma saúde perfeita, ela é atleta, ela é isso e aquilo, e não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Começa por aí. E aí, a pergunta que eu te fazia é no sentido de não tem como desassociar, na minha opinião, a gordofobia do patriarcado, né? Porque a exigência de que a mulher seja dentro dos padrões que o patriarcado dita. É o patriarcado, ou seja, o patriarcado da moda, seja o patriarcado em qual segmento que for, onde a mulher é objetificada, que dita que corpos gordos não são bem-vindos, né? Corpos gordos, a mulher que é gorda, ela tem que emagrecer. Não à toa, a quantidade gigantesca de mulheres que tomam remédio por conta própria para emagrecer, fazem verdadeiras loucuras para emagrecer, porque não aceita o seu corpo e não aceita desde criança. Depois você vai me corrigir se eu estiver errado. Falar, não, Walter, não é bem assim. Mas os casos que eu conheço, que eu estudo, geralmente é desde criança, que a criança realmente ela cresce com um problema de aceitação do próprio corpo. E aí você faz um trabalho muito bonito, e eu te dou parabéns por isso, e aí eu já te deixo a palavra, da mulher que ela tem que sair desse círculo, porque esse é um círculo que adoece. Inclusive, parece que essa live é quase uma sequência da live que eu fiz. Que dia foi? Acho que foi quinta-feira, com a Paula, com a professora Paula. Quem não viu, fantástico essa live. A gente falou sobre patriarcado. Então a mulher, se ela não sair dessa coisa, ela vai adoecer. Porque é, é altamente opressivo isso. Né? Você não é aceito pelo que você é. E simplesmente não tem um motivo específico, porque você não é doente. O seu corpo não é um corpo doente. O seu corpo não é um corpo que tem algum problema que precisa ser corrigido. Ele só não está dentro de um padrão que um determinado grupo de pessoas determinou que era o que deveria ser o padrão específico, ou para a moda, ou para a sociedade, ou para isso, ou para aquilo. E aí eu te dou a palavra. E aí eu gostaria muito que você me corrigisse se eu tivesse falado se eu falei alguma besteira. Não, não falou não. Eu acho que esse realmente essa linha de pensamento é o que conduz aqui a nossa discussão. A questão da gordofobia, ela ter uma relação de classe e gênero está absolutamente correta. Com relação à perspectiva de gênero, a mulher gorda, ela é entendida, né? Ela é lida. Eu acho que o ódio ao corpo de uma mulher gorda, porque a gordofobia é isso, é o nojo, é o desprezo, é o ódio ao corpo gordo. E isso é tão estampado e tão intenso contra uma mulher gorda. Por exemplo, tem a Thaís Carla é um expoente hoje de como esse ódio ele
ele não se disfarça, ele fica muito claro, assim. Eu não gosto muito dela enquanto artista, tem algumas questões com ela, mas eu acho ela muito corajosa do ponto de vista de que ela enfrenta todo esse ódio que o corpo dela desperta, porque como uma mulher ousa, visto que há um papel social inscrito nesse patriarcado, que é ser também um acessório, um adorno ao homem, como ela ousa ter um corpo que não agrade a sociedade? Como que o corpo dela pode ser um corpo inútil para despertar o interesse masculino, uma vez que o papel da mulher é ser objeto de desejo sexual masculino? E como há uma construção social contra esse corpo, nesse momento histórico, né? Nós já tivemos outras construções, mas esse momento histórico, a partir do século XX, fica muito marcada essa gordofobia, inclusive ela começa muito nas falas médicas, quando a gente vai pegar as revistas, aquelas revistas para mulheres do começo do século XX, que ensinavam as mulheres a serem mulheres, muitas dessas revistas falavam de saúde feminina, e uma das coisas que começa a aparecer ali é como uma mulher gorda, ela é péssima, porque ela não vai ser uma boa mãe, porque ela não é saudável, porque ela envergonha um homem, né? E essa construção segue. Então, como essa construção está dentro da cabeça de toda uma sociedade, como é que um homem pode parabenizar, aceitar ou gostar de uma mulher que tem um corpo que não é o corpo desejado pela sociedade e ela banca esse corpo, ela tanca ser essa mulher, ela fala, eu sou isso e ponto, esse é meu corpo, eu me amo e você vai me aceitar. E é louco, porque uma coisa que eu percebo muito forte nessa luta anti-gordofobia é como o nosso amor próprio incomoda as pessoas, como o hate chega num lugar assim totalmente distorcido daquilo que foi dito. Inclusive, um dos meus últimos vídeos foi um sarcasmo sobre isso, sobre o que é a autoaceitação e sobre o que é apologia à gordura. A autoaceitação e a apologia à gordura, à obesidade, como muitos gostam de dizer, são coisas absolutamente distintas. Amor próprio é um fundamento, um passo fundamental, inclusive, para você cuidar da sua saúde, sabe? Para você tanto da questão da saúde mental, que é um dos pontos que a gordofobia ataca, e que é contraditório, porque muita gente vem falar, eu não estou falando isso porque eu sou gordofóbico, eu estou falando isso pela sua saúde, mas a destruição da saúde mental do indivíduo, não, dane-se, né? Como se não afetasse. Então, como as pessoas distorcem isso, como elas vão confundir. E, na realidade, a autoaceitação é um caminho para o autocuidado, né? Eu sou uma mulher gorda, sempre fui, como você disse muito bem, desde pequena, com muitos problemas. Eu demorei muito tempo para entender o que eu entendi há uns, sei lá, hoje eu tenho 38, eu entendi ali pelos 30 anos que eu flertei com transtornos alimentares durante minha adolescência e início da vida adulta, porque eu fazia dietas absolutamente restritivas, eu fazia horas e horas de exercício físico, e na época eu não entendia que isso podia ser um passo para um transtorno alimentar, né, anorexia, e desde pequena, se odiando, se olhando e se odiando, assim. Então, esse é um ponto, né? Por que mulheres gordas incomodam tanto? Porque não estão cumprindo todos os seus papéis dentro do patriarcado. Ser mulher é ser submissa, ser mulher é ser obediente, ser mulher é ser cuidadora, ser mulher é ser objeto sexual, com um corpo que se enquadre nos desejos colocados pela masculinidade. E o desejo colocado pela masculinidade é a magreza e não a gordura. É também a pele branca, são também os cabelos lisos, são também todas essas outras questões que nós sabemos, né? E o outro ponto que eu acho que é muito, muito importante e é muito doido, porque esse é um ponto que eu demorei para assimilar dentro de mim e talvez seja o ponto mais primordial assim que a gente tem, é o fato de que por que é uma questão de classe a gordofobia? O corpo gordo, pela
colocação, pelo imaginário social que se constrói, né? Quem é o gordo? É a pessoa que come mal, é a pessoa que é preguiçosa, é a pessoa que não faz nada por ela, é a pessoa que não é obstinada, é a pessoa que não tem força de vontade. Esse é o gordo. Porque o gordo só é gordo porque ele quer ser gordo. Essa é a lógica, né? Então, como que essa pessoa pode ser um bom corpo da classe trabalhadora? Como essa pessoa pode ser um corpo produtivo para o capital? É isso que o corpo gordo também representa, um corpo improdutivo para o capital, e por isso ele desperta ódio. Porque o papel do corpo da classe trabalhadora é sustentar a produção, e o máximo possível, dando o mínimo possível de problema. É que ele se iguale com uma máquina, que ele seja muito produtivo. E aí, quando vem essa ideia de que o corpo gordo é um corpo ruim, é um corpo incapaz, é um corpo mais preguiçoso, é um corpo que não vai ter a produtividade que a burguesia, que o dono, né, o dono dos meios de produção quer, então esse corpo ele também tem que ser rechaçado, né? Eu demorei para entender isso mesmo tendo vivido isso na pele, porque eu não sei, Walter, se você já viu sobre isso no meu perfil, é uma coisa que eu não volto muito, mas é que foi o start, assim, para eu demorar ainda 2 anos para entender isso dentro de uma linha, inclusive, de pesquisa, que em 2013 eu fui recusada pelo Estado de São Paulo na perícia médica, né? Eu passei no concurso de professora de sociologia da rede pública, eu passei em segundo lugar no concurso aqui na diretoria de ensino em que eu atuava até 2 anos atrás. Fui a segunda colocada, sem mestrado, sem doutorado, fui muito bem na prova, e aí eu fui negada na perícia médica e a alegação era que eu tinha obesidade mórbida, né? Que eu tinha um IMC acima de 40, que o IMC, que é o índice de massa corporal, que é outra questão absolutamente questionável, né? E aí eu tive que entrar na justiça, eu ainda tenho um processo na justiça, eu tive que emagrecer para conseguir a minha vaga, ainda que nenhum dos mais de 30 exames de saúde tenha apontado qualquer coisa que me desabonasse para o cargo. E ainda assim, eu fui negada na perícia, eu tive que refazer 2 perícias, eu sofri uma violência médica absurda, além da violência psicológica que eu sofri nesse processo. E aí, quando eu me recuperei disso tudo e eu comecei a entender a gordofobia, eu entendi, inclusive na fala de um dos médicos do departamento de perícia, que eu me lembro que ele deu uma entrevista para o CQC, naquela época, né, a gente fez uma matéria sobre isso, ele disse, porque provavelmente essa professora, ela não vai se aposentar na rede de educação, porque ela é gorda, ela é doente, e ela não vai ser produtiva até o final da sua vida. Além disso, por ser gorda, ela vai ter muitas licenças médicas. Eu já era professora não efetiva há 7 anos na rede. Eu nunca tinha tido uma licença médica. E todos os meus exames estavam ótimos. Porque, como eu disse, apesar de eu ter sido sempre gorda, teve uma época que eu fazia muito esporte e eu sempre fui muito ativa. E eu sempre comi muito bem, mesmo antes de ser vegana. Então, enfim, e aí eu entendo. Então, e aí mais um ponto, né, para encerrar aqui, porque eu já estou me alongando, um outro ponto que eu acho interessante pensar é como o engordar está relacionado também com essa questão de classe, uma vez que a classe trabalhadora é quem menos dispõe de conhecimento sobre o seu processo alimentar e que compra os alimentos mais baratos, que não nutrem e sim tem calorias vazias, o que é um problema do ponto de vista de saúde, de construção de um organismo saudável de fato, e que acaba engordando, porque consome esses alimentos ultraprocessados, que são ricos em gordura trans, em outras coisas que são péssimas de fato para a saúde. E aí eles engordam, porque esses alimentos eles engordam. E aí a classe trabalhadora que trabalha muito, que vive estressada, que dorme pouco, que come mal, e aí a culpa é do indivíduo que é um vagabundo, a culpa é do indivíduo que é um preguiçoso, a culpa é do indivíduo que é um glutão. Então, eu acho que é isso. Tem tanto mais, mas acho que é isso, assim. Nossa, que absurdo que você passou, assim, você tá processando você poderia processar, inclusive, o médico, né? Não sei se você está processando. Eu tô com esse processo no Estado ainda, né? Esse processo
tá correndo, porque em primeira instância eu ganhei, mas o Estado recorreu, obviamente. Já tem, isso foi em 2013, mas a gente sabe como funciona o processo contra o Estado, né? Sim, sim. E o médico, eu sofri uma violência física mesmo dentro do consultório, e na época foi tão humilhante que eu não consegui fazer o corpo de delito, ainda que eu tenha ficado com marca no meu corpo. Porque quando ele foi me examinar, porque quando aconteceu, eu levei o caso para a mídia e eu consegui fazer o que eu queria. Eu fiz o caso estourar no Brasil e fora do Brasil. Eu participei de um monte de programa, na Maria Braga, Domingo Espetacular, CQC. Eu apareci em jornal internacional. Eu fiz um escândalo e eu consegui fazer o que eu queria. E aí, quando eu fui no primeiro retorno presencial da perícia, né, que foi o pedido de nova perícia, ele já sabia quem eu era. E ele me atendeu, que foi inclusive o médico que depois deu entrevista, um deles, né? Ele me atendeu e ele me deitou na maca para me examinar. E quando ele examinou, ele apertou embaixo da minha costela, com muita força. Com muita força. E eu gritei, eu falei, ai, tá doendo. Ergui a perna, puxei assim, gritei. Ele olhou pra mim e falou assim, sabe por que tá doendo? Tá doendo porque obeso tem gordura no fígado. O que tá doendo é que o teu fígado tá ruim. E aí, ele apertou tanto que eu fiquei com os 3 dedos dele roxo na minha barriga. Só que eu não consegui. Um dos processos da violência, às vezes, como a gente reage a ela, é não reagir. E eu não reagi, eu não fui fazer perícia, eu não fui no Instituto Médico Legal, eu não fiz um boletim de ocorrência. E depois, o mais incrível foi que eu fiz um exame e eu não tinha gordura no fígado. Não tinha, no exame de imagem estava tudo bem. Então, mas eu tô aí com esse processo contra o Estado e eu nem sei o que significa ganhar, sabe, Walter? Eu nem sei o que significa ganhar isso, mas eu consegui fazer alguma coisa com isso que foi mais do que ganhar esse processo, eu acho, que é Sem dúvida. justamente isso ter virado minha militância, e é importante, eu sei que sabe? Sem dúvida. Até porque a gente sabe como funciona a justiça burguesa, a justiça vai estar sempre do lado do... Raramente se tem uma decisão favorável, mas assim... Enfim, eu não tenho nem o que falar. Esse seu relato é um relato muito forte, né? E a gente não tem noção que a coisa funciona nesse nível, né? Por isso que eu falei que não tem como falar da gordofobia sem fazer um recorte de classe e um recorte de gênero, né? Porque a mulher é que mais sofre. Então, os corpos gordos masculinos, sobretudo da classe rica, né? Eles são tidos como sinônimo de prosperidade. Quantas vezes eu já ouvi, é gordo porque é próspero, né? E as mulheres é porque são desleixadas, são isso, são aquilo. E quando é da classe trabalhadora, como bem disse você, é um cara doente, não vai aguentar fazer o trabalho. Não, esse cara aí eu não vou contratar não, porque ele é doente, ele não vai aguentar fazer o trabalho. Vai viver pegando licença. Realmente, os corpos no sistema capitalista só servem para um fim, né? E esse fim é um fim tirânico, né? Um fim que leva ao esgotamento das relações emocionais, psicológicas. Eu imagino tudo isso, e aí a gente colocou numa ordem nosso tema, que era veganismo, gordofobia e saúde mental, né? E não necessariamente isso deve ser uma sequência lógica, né? Porque os diálogos não são assim que funcionam, né? Então não tem como não falar disso sem falar da última parte do tema, que é saúde mental, né? Porque isso causa um transtorno, e você já falou grande parte disso, irrecuperável muitas vezes, né? São casos que impedem, são impeditivos, às vezes até muitas vezes, de as pessoas, dessas mulheres, desses corpos, se relacionarem com outros corpos, porque a própria mulher acaba tendo um preconceito de si mesma, de tanto ouvir falar que o corpo dela é um corpo imperfeito. Então,
em relações íntimas, tem vergonha muitas vezes, né? Eu já vi relato, já vi uma vez o depoimento que a mulher só conseguia fazer sexo com a luz quase apagada ou apagada, porque ela tinha vergonha do corpo dela. Então, assim, é uma coisa muito louca isso, né? O quanto que isso... primeiro que é uma mentira. Os corpos gordos não são corpos diferentes e nem são corpos feios. Ao contrário, são corpos muito bonitos. Até o Ederson aqui falou, no caso, não é com relação à mulher, mas que ele falou que ele prefere os homens gordos para se relacionar. Ele chamou de ursinho. Os ursinhos. Então, assim, não há nenhum problema com nenhum tipo de corpo. Corpos são corpos, né? Só há um problema porque se criou um estereótipo de que os corpos, para serem corpos normais, entre aspas, esses normais, entre aspas, eles devem seguir aquele modelo, que é o modelo dos médicos, o modelo da mídia, o modelo do marketing, das propagandas de comercial. Só agora, muito pouco tempo atrás, começou a se ter modelos chamada plus size, né? Que o próprio nome plus size já é complicado, né? Mas começou a ter modelos plus size. Mas até então, e você deve ter crescido com esse problema, você não via uma pessoa gorda, chamada acima do peso, né? Porque se estipula um peso e qualquer coisa que está acima do peso. Engraçado que você não vê o mesmo tipo de coisa com mulheres quase anoréxicas, né? Porque isso gera o inverso, né? Isso gera anorexia, isso gera distúrbios alimentares violentos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente entrar no veganismo, se o veganismo te ajudou, se não te ajudou, porque... E aí também eu vou falar de uma coisa, vou tirar um podre da nossa cartola, da nossa bolha vegana. Tem muito preconceito dentro do veganismo também. O veganismo, infelizmente, ainda é um movimento muito branco, é um movimento muito eurocêntrico. Então tem muito uma associação de que o vegano tem que ser magro, porque você é vegana e você é gorda, como assim? Então você deve ouvir isso. E às vezes você ouve isso dos próprios veganos, né? Mas ela é vegana, né? Então não é que você ouve isso de fora, você ouve, né? Às vezes você ouve isso dentro do próprio movimento. Então, assim, o veganismo também está infestado de gordofobia. A gente precisa falar disso, porque o veganismo também está associado, parte do veganismo também tem a influência do patriarcado, também tem a influência do capitalismo, tanto é que existe o veganismo liberal. Então a gente, eu abri uma série de gavetas e deixei para você fechá-las. Queria que você falasse um pouquinho. Fechá-las não, ou escancarar, você reganha, quebra elas. Faz o que você quiser com as gavetas que eu abri. Nossa, essa é uma série de gavetas mesmo. Vamos lá, vamos voltar um pouco então na questão da saúde mental. Deixa eu só pegar aqui, ó, muito importante o que a Samara disse aqui. Eu fiquei por 7 anos sem me olhar no espelho, por culpa da gordofobia. Olha isso, que loucura. Negar a própria imagem, negar a si mesmo, negar a própria existência, né? Porque o corpo é o que coloca a nossa existência sobre a face da Terra, né? Afinal de contas, é pelo corpo que a gente vê o outro. Sim. Que o outro está aqui, que a gente sabe que ele existe. Porque se a questão espiritual ainda é uma questão que a gente não sabe nada sobre ela, né? Se tem, se não tem. Enfim, voltando então na questão da saúde mental e eu tenho uma observação que eu sempre aponto, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: a pauta do corpo e do corpo feminino, né, ela é uma pauta muito desprezada pela militância da esquerda, né? Ainda que ela seja uma pauta absolutamente de esquerda, ela é muito desprezada.
E aí, é porque se entende que essa é uma perspectiva individual, o problema que um corpo causa na sociedade, a resposta psicológica que o indivíduo tem seria uma resposta individual, e que isso não tem a ver com a luta, né, da transformação da sociedade, enfim. Só que para que um sujeito seja capaz de lutar pela transformação da sociedade, esse sujeito antes, ele tem que estar constituído enquanto um sujeito não adoecido, enquanto um sujeito capaz de encampar essa luta, um sujeito capaz de militar. A questão da sexualidade, ela é uma questão da nossa saúde mental, da nossa saúde física. E aí você pensar que o preconceito com o corpo faz com que muitas mulheres tenham uma vida sexual péssima, e aí isso desdobra numa saúde mental péssima, isso coloca mulheres como sujeitos que vão estar afastados de determinados espaços porque vão estar adoecidos mentalmente. A Naomi Wolf, que é uma socióloga, ela é problemática, enfim, mas ela tem um livro que chama O Mito da Beleza. E nesse livro ela tem uma frase que eu não esqueço a primeira vez que eu li essa frase desse livro, que é que o maior sedativo feminino é a dieta. E aí, para qualquer pessoa que está aqui ouvindo, que foi gorda já, que é gorda, né, que teve problemas e que já fez dieta na vida, sabe que quando a gente está de dieta, é um processo enlouquecedor. Porque você acorda e dorme pensando em comida, pensando em caloria, pensando no que você pode, no que você não pode, pensando na fome, pensando em quando você vai poder comer o que você quer de verdade, pensando em quando o seu corpo vai murchar para você ter a vitória do sofrimento. E é verdade, assim, esse enlouquecimento em torno de ser uma mulher de acordo com o que a sociedade exige, nos tolhe de estar pensando e fazendo outras coisas, inclusive lutando por uma sociedade emancipada, por uma sociedade em que a classe trabalhadora seja emancipada. Então, olha que contraditório, não é uma luta individual, é também uma luta que se constrói para a construção de uma sociedade coletiva, sabe? Em que as mulheres estejam presentes dentro dessa luta. Então, achar que é uma bobagem, porque a vida sexual da mulher, porque as mulheres têm problemas com orgasmo e prazer sexual, e a gente sabe, para além da questão da gordofobia, a gente sabe que a sexualidade feminina é uma sexualidade que não é plena, uma sexualidade que é reprimida, uma sexualidade que muitas vezes não é saudável, e isso traz desdobramentos, sim. E esses desdobramentos, eles vão impactar profundamente na luta da sociedade, né? Na luta social que a gente encampa enquanto progressistas, enquanto esquerda que somos também. Então, esse é um ponto. Eu acho que aí, né, para cair na questão do veganismo, você fez uma pergunta que eu gosto muito, muito de frisar. Antes, você falou da anorexia, eu quero falar um negócio que também tem a ver com isso. A anorexia é uma das principais causas, até determinado tempo atrás era a primeira, eu não sei se ainda é, esse é um dado meio antigo, que eu não atualizei, mas era uma das principais causas de morte entre jovens mulheres entre 15 e 24 anos no mundo. Por quê? Porque preciso fazer dieta, preciso não comer para emagrecer, para estar dentro do que a sociedade me diz, né? Então, e aí, mais uma vez, o contraditório. Que quando o sujeito vem te falar que você é gorda, que você precisa emagrecer, porque você é doente, que é por causa da sua saúde, não importa que custo você emagreça, não importa se você emagreceu porque você está doente. O emagrecimento é a doença. Não importa, importa de fato você estar magro, não estar saudável. A gordofobia nunca tem nada a ver com saúde. Em nada a gordofobia tem a ver com saúde. Em nada a gordofobia. Porque eu já escutei argumento de gente falando que mas precisa mesmo dar um choque de realidade na pessoa gorda para ela tomar vergonha, fazer uma dieta e emagrecer. Em nada isso tem a ver com saúde. Tá? Então, esse é um outro ponto. Que aí entra na questão do que você colocou sobre se o veganismo me ajuda, se o veganismo não me ajuda.
é louco, porque a vida inteira eu tive problema com dieta. Eu demorei muito para chegar num ponto em que dieta não era um problema, em que comer bem passou a ser uma preocupação, e não essa questão de ficar fazendo dieta e tal. E ser vegana não é uma dieta, nós sabemos, ser vegano é ter um olhar político sobre como nós lidamos com a exploração animal, não me causa nenhuma ansiedade com relação ao que eu não posso comer, não me causa nenhum desespero, porque fazer dieta é isso, é o que eu disse antes, que a Naomi Wolf frisa e que é verdadeiro. Quando você está de dieta, você só pensa em comida. Quando você está de dieta, causa ansiedade ver uma comida que você não pode comer, porque essa comida vai te engordar, porque essa comida é proibida, porque essa comida é boa, porque, enfim. Ser vegano é tão distinto disso que você pode. E aí eu acho que você sabe o que é isso que eu estou dizendo. Às vezes você está num evento social em que está todo mundo comendo e as pessoas elas se incomodam mais por você do que você mesmo, porque você não pode comer aquilo, porque você não está usufruindo daquela comida como eles, porque você está com vontade. E na realidade, você não está com vontade. Né? Pelo menos, é lógico, não vou dizer, nunca tem nenhum alimento que dê vontade, mas a maior parte dos alimentos que não são veganos hoje, para mim, são lidos como algo que eu não quero acessar de jeito nenhum, porque não faz parte daquilo que eu entendo que é alimentação mesmo. Então, essa lógica, né, mas deve ser muito difícil, porque você vai sofrer, porque você não pode comer. É totalmente distinta da lógica de uma dieta, esse olhar do veganismo. E o outro ponto, né, que você diz, que é muito importante, é que existe o veganismo liberal, existe um veganismo branco, um veganismo eurocêntrico, e um veganismo que nada dialoga com aquilo que a gente chama de veganismo popular, que é um dos principais pontos que eu abordo na minha luta vegana, e que tem a ver, mais uma vez, com a questão da classe trabalhadora, que é entender o veganismo como o lugar em que a classe trabalhadora se reconecta com a sua alimentação, entende esse lugar do que nutre e do que não nutre, de que ela não precisa ficar presa nessa indústria da carne, nessa indústria do laticínio, que colocaram para ela que aquilo que é alimento. Quando muitas vezes ela tem alimentos extremamente mais nutritivos, muito mais acessíveis e baratos. Porque ser vegano não é ser elitista, ser vegano não é caro, ser vegano não é comer comida industrializada, ser vegano é comer comida de verdade sem sofrimento, né? Então, ai, nossa, é muita coisa, Walter. Acho que é isso. Aproveito que você começou a falar do veganismo, eu comecei e você deu sequência. É interessante fazer essa associação dentro da sua ótica, porque assim, você sempre foi uma pessoa que, já falou aqui, que teve ali numa briga louca com os alimentos durante muitos anos, porque engraçado que a gordofobia nos faz ser, ao mesmo tempo, quase que uma relação religiosa com os alimentos. Você se sente um pecador quando está comendo, né? É aquela ideia da gula, né? Então, às vezes, você comeu uma azeitona, você já está se matando porque você comeu azeitona, porque você vai engordar, é uma coisa louca, mano. E aí você abraça um movimento que justamente ele vem no sentido de nos mostrar que o nosso corpo, a natureza, os animais e tudo que existe se conectam de uma maneira muito surpreendente, que até então nós não tínhamos pensado, e que a alimentação que nós estávamos acostumados, que é uma alimentação baseado numa quantidade de calorias muitas vezes maior do que muitas vezes nós precisamos, e baseado em alguns mitos, né, de que você precisa comer carne, que você precisa comer isso, que você precisa comer aquilo, e aí vem um movimento que te mostra através, não sei se o seu caso foi pela empatia aos animais, foi pela questão da saúde, você pode falar sobre isso, e fala assim para você, não, tudo, porque o veganismo
veganismo é também isso, né? É o que eu falo, a parte da dieta, ela é a ponta do iceberg do veganismo, mas ela existe e ela é muito importante. É por muitas vezes por ela que nós chegamos. E, Sim. e ela fala assim para você, não, alimentação não é esse rolê que você está pensando, né? Como é que foi para você isso? Porque você tinha uma visão da alimentação, uma visão quase barroca, entre luz e sombra, entre pecado e prazer, e aí depois a alimentação passa para você ser um remédio, mas não no sentido de emagrecimento, e é interessante falar isso, que veganismo, e veganismo não são corpos magros. Podem ser corpos magros, mas não necessariamente são corpos magros. Veganismo é uma maneira diferente de ver o mundo e, consequentemente, ver do que nós nos alimentamos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como foi, né, essa transição, porque para você deve ter sido, para todo mundo é muito louco, né? Para todo mundo que vira vegano é muito louco. Mas eu acho que para quem já tem essa relação meio problemática com a alimentação, vamos dizer assim, problemática não porque você quer que seja problemática, mas porque a sociedade te culpabilizou a vida inteira por você existir, né? Por seu corpo ser um corpo que não é um corpo padrão, digamos assim. Sim. A Cris, a Vegan Cris Alves aqui, ela disse uma coisa legal aqui, que como o veganismo esfrega na nossa cara a conexão serena com os alimentos, e é bem isso, assim. Eu veganizei, o meu processo de veganização, ele começa, assim, eu começo a ter consciência do veganismo no meio da militância, que chegam algumas pessoas que já são veganas, poucas, e aí eu começo a acessar outros grupos de veganos aqui da minha cidade, que não necessariamente eram de esquerda, não necessariamente eram militantes, eram apenas veganos, né? Tinha todo tipo de vegano, inclusive liberal no meio. E alguns de esquerda, que começam a participar ali dos espaços de militância e tal. E aí eu começo pensando principalmente no primeiro momento incomodada com essa questão da empatia dos animais e tal, desse pensamento da exploração animal e tal. Só que, ao contrário de muita gente, tem muita gente que precisa ver esses vídeos, né, esses documentários que são feitos aí para mostrar o que a indústria faz com a vida animal. Muita gente precisa desse choque para começar. E eu nunca quis assistir porque eu nunca dei conta, porque eu já sabia o que era, eu não precisava ver aquilo, eu já sabia. Só que, por outro lado, eu vinha na militância escutando tanta ridicularização com o veganismo, a construção da minha militância, questionando tanto o veganismo, e literalmente perto de pessoas que ridicularizavam o veganismo, militantes de esquerda. E eu ficava nesse impasse, mas e aí, será que isso é ridículo? Será que isso não é? E eu só consegui transicionar para o veganismo de fato quando veio um clique na minha cabeça da ligação entre veganismo e classe trabalhadora e qualidade de vida da classe trabalhadora. Eu precisei, primeiro, pegar os aspectos humanos do veganismo, porque a minha construção dentro da militância foi uma construção absolutamente desligada da ecologia, desligada da questão ambiental, como muitas esquerdas seguem por aí desligadas, como se isso não fosse parte fundamental da luta anticapitalista. E aí, primeiro, eu precisei humanizar, trazer para quem é? O que é que a gente está lutando? Qual é a principal luta? A emancipação da classe trabalhadora. Então, só vai ter sentido se eu conseguir entender isso por essa perspectiva. Só que a partir do momento que eu entendo e transiciono, todos os outros aspectos do veganismo, eles recaem sobre mim e eles fazem um sentido absurdo. E aí a questão animal, né, que era uma questão que é muito ridicularizada por muitos sujeitos da esquerda, faz um sentido absurdo no ponto de vista de que quão contraditório é que um sujeito que diga que luta pela emancipação humana, pela construção de um mundo emancipado, ache que lutar pela emancipação animal também, do ponto de vista de libertar
os animais dessa exploração. Ah, não se pode explorar os seres humanos, mas animais se pode explorar. Quão contraditório é isso? E aí dá para fazer um gancho. Eu acho que eu não sei se eu fiz um gancho num vídeo meu desses mais recentes, mas durante muito tempo, alguns séculos atrás, era um absurdo falar sobre libertar pessoas pretas. Porque pessoas pretas serviam para ser exploradas. Era a lógica da humanidade. Era a lógica do desenvolvimento humano. Foi o que a natureza fez por nós. E aí, hoje, a gente olha e percebe o absurdo. E como é que esses sujeitos de esquerda tão conscientes não conseguem fazer uma associação tão simples de que é a mesma lógica e de que em algum momento a gente tem que entender que é tão absurdo quanto foi a escravidão, por exemplo. E que há um gancho muito lógico também de que o que sustentou o olhar da escravidão foi justamente o especismo, no sentido de que animalizaram as pessoas pretas e logo o que é animal é explorável. Então o especismo ele está ligado com a discriminação racial intimamente. E foi ele que possibilitou esse olhar sobre as pessoas pretas e de exploração. Então, para mim, a lógica é tão a mesma, o discurso é tão parecido e tão o mesmo. Ah, mas animal não é consciente, animal não é ser humano é superior. Essa é a lógica de quem está aí falando que o veganismo é uma bobagem, que o veganismo é uma luta desinteressante. Na realidade, sabe o que eu vejo? Eu vejo um bando de gente cheia de privilégio, intelectuais cheios de privilégios, lutando para não desconstruir o seu privilégio, que é poder comer para saciar um prazer. É explorar para saciar um prazer do paladar. É explorar para manter um conforto. E eles que criticam tanto a sociedade como está e que nós devemos transformá-la. Entende? Então, eu acho que o meu processo dentro do veganismo foi esse, sabe? Tipo, começa porque eu sou esse sujeito que cresce numa militância que é muito problemática e que depois consegue, dentro do veganismo, ver como todas as coisas estão ligadas e são profundas e são importantíssimas, assim. Fora a questão ambiental, né? Que aí é um papo para, sei lá, horas e horas do quanto o impacto do veganismo é importante para a conservação ambiental, assim, sabe? De como ele é uma perspectiva que é inquestionável do ponto de vista da luta ambiental. Acho que basicamente isso. Não, adorei. Adorei sua fala. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas como foi na prática isso? Porque, assim, você me falou do ponto de vista conceitual, mas como foi na prática? Porque você abraçou um movimento que, pelo menos para quem está começando, não é uma virada de chave. É uma virada de chave que abre, ao mesmo tempo que fecha uma infinidade de portas, abre uma infinidade de portas, mas essa transição ela nem sempre é fácil, né? Como foi para você isso, junto com a sua luta contra a gordofobia, junto com, às vezes, talvez você não tivesse nesse grau ainda de consciência com relação à gordofobia, ou já tinhas, a luta contra a gordofobia veio antes, como foi isso? E a transição mesmo na prática, do ponto de vista alimentar mesmo, se para você foi tranquilo, foi suave, ou foi espinhosa? A luta anti-gordofobia veio bem antes. Bem antes, eu comecei a militar, eu conheci o conceito, né, dessa luta em 2012, num congresso em Santa Catarina, em Florianópolis, né, no Fazendo Gênero, que é um congresso de gênero. Eu conheço lá o conceito da luta anti-gordofobia, o que é. Por coincidência, eu volto desse congresso, começo a me engajar nessa luta, em 2013 acontece o lance que eu te contei, né, de eu ter sido negada, e aí isso me parece indissociável do meu ser, e aí eu começo, e aí eu vou amadurecendo e se aproximando por conta da luta feminista e da luta anti-gordofobia e desses espaços de mulheres veganas,
né, e homens também, mas principalmente mulheres, porque os espaços do feminismo começam a trazer essas mulheres para outras discussões, e aí eu conheço essas mulheres e homens também, né, e começo a trocar com elas e entender um pouco mais sobre o veganismo. E aí, no momento em que eu consigo fazer essa associação que eu te disse conceitual, eu começo a pôr em prática essa transição. A minha transição foi primeiro passando para o ovo-lacto-vegetarianismo, né? Então, no meio do ano, eu lembro que era mais ou menos em junho ou julho de 2019, 19, isso. Eu parei de comer carne. Nesse parar de comer carne, eu continuei próxima e participando de grupos veganos e próxima dessas militantes veganas que também estavam se aproximando do grupo feminista que eu fazia parte e estudando sobre. E aí eu coloquei, ó, eu vou aqui transicionar para me habituar e depois eu transiciono para o veganismo. E aí, em janeiro de 2020, eu fiz uma viagem com um grupo de professores amigos meus. Quando eu voltei, e eu pus um limite, eu falei, eu vou, por conta de não estar habituada ainda, eu vou para essa viagem só, né, enquanto eu vou lacto-vegetariana. Quando eu voltar para casa, eu vou transicionar. E foi o que aconteceu, eu voltei para casa, e aí, a partir do dia seguinte, eu parei de comer todos os produtos de origem animal, assim, né. E eu achava, muito sinceramente, muito mesmo, que ia ser muito mais difícil. Não que tenha sido, super fácil, ok. Mas foi muito mais fácil do que eu pensei que seria. Não é muito. Porque eu acho que a antecedente da construção dessa consciência, o fato de eu ter construído isso de uma maneira tão sólida nesse processo dentro de mim, que começa com um processo intelectual, depois passa por um processo gradual de transição, me colocou num estágio de que eu sentia falta, mas talvez uma falta afetiva desses alimentos, uma falta emocional desses alimentos. Mas o que eles significam, porque para mim esses alimentos, eles são sofrimento. Eu olho que eu estou ingerindo sofrimento mesmo, assim, sabe? Que eu estou ingerindo aquilo que é a maior exploração possível, assim, dentro, né, dessa lógica. E aí eu não parei, eu consegui não comer, assim, eu não tive, para não falar que eu nunca tive uma recaída no primeiro mês, assim, não tinha nem dado um mês da transição, eu fui para um bloco de carnaval e eu fiquei muito bêbada e eu precisava comer alguma coisa porque eu estava sem comer e o dia inteiro bebendo, e aí não tinha nada vegano próximo. E aí um amigo falou, então eu vou comprar uma pizza de queijo, e aí eu comi aquela pizza de queijo, foi a última vez que eu comi, em fevereiro de 2020. E tá tudo bem, sabe? Foi mais fácil, mas eu acho que é porque há uma construção de conhecimento sobre, então não entrou na lógica de uma dieta. Não entrou na Sim. lógica do que foi o sofrimento de fazer dietas ao longo da vida inteira. Entrou numa lógica de que isso é só exploração, isso é só sofrimento, isso não me nutre, isso não é bom, sabe? Eu não sei te explicar, entrou nessa lógica e ficou. E foi assim. Quando vai pela consciência é muito mais fácil, né? Eu falo que há várias abordagens para a gente falar sobre o veganismo, né? Mas eu acho que a única que realmente interessa é sobre a ótica dos animais, né? A gente pode falar sobre meio ambiente, a gente pode, que também envolve os animais, né? Se não existir um meio ambiente saudável, não existirá animais, nem humanos, nem não humanos. Mas a gente pode falar sobre todos esses prismas, mas eu acho que dificilmente uma pessoa que foi para o veganismo por causa do amor aos animais, empatia aos animais, de dizer, pô, meu, se eu não preciso comer esse negócio, porque vai causar a dor, sofrimento, a destruição, a humilhação, para que eu vou comer essa parada, né? Essa pessoa dificilmente vai ter um processo inverso, né? Eu acho que a gente tocou num monte de assunto aqui, meio que misturado, mas eles se misturam mesmo, e essas militâncias, elas vão e vêm, né? Elas
elas nos falam muito, né? E esse mundo gordofóbico, né, é o mesmo mundo que é um mundo que divide as pessoas por raça, por gênero, por sexo, por classe social, né? É um mundo que a gente luta contra, né? E é muito importante a sua fala, Bruna. Eu te dou parabéns mais uma vez. Eu acho que você falou da Thaís Carla, né? Acho que é Thaís Carla, né? O nome dela. Isso. Eu já vi algumas vezes e tal. Uma vez eu fiz até um post em solidariedade a ela, que ela foi vítima de um, de um preconceito horroroso, faz tempo isso, de um deputado, alguma coisa assim. E realmente ela dá a cara para bater, e aí eu queria que você colocasse um outro ponto, porque muitas vezes nós somos acusados e você eu vi que você fez um vídeo sobre isso, é muito interessante esse vídeo, inclusive. Nós somos acusados de romantizar a, a, você usa até uma expressão, eu não lembro qual é a expressão que você usa. A Mas obesidade, romantizar a é obesidade. isso, romantizar a obesidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, as diferenças que há na luta anti-gordofobia de romantizar a obesidade, que são coisas que não se comunicam, são coisas... Quem fala isso realmente ou tem má fé ou é uma pessoa muito inconsciente, ou é um cretino, ou é uma pessoa muito inconsciente, porque essas coisas não andam juntas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você puder. Sim, ao contrário da romantização da magreza, que existe, que de fato, que as pessoas o tempo todo falam, seja magro, porque ser magro é bom, porque ser magro vai resolver todos os seus problemas de saúde, porque é na magreza que tal, que a beleza e tal. Você não vê as pessoas falando, seja gordo. Romantizar a obesidade seria assim, vamos todos ser gordos, ser gordo que é bom, ser gordo é que te vai fazer saudável, ser gordo... Não, o que a gente vê as pessoas falando, e aí tá a grande diferença, se ame independente do seu corpo, se aceite independente do seu corpo, até porque tem uma coisa que a gente que é gordo passa e demora para entender, é que durante muito tempo na minha vida, eu esperei para fazer algo quando eu emagrecesse. Eu entendia que eu ia ter sucesso quando eu emagrecesse, que eu ia ser feliz quando eu emagrecesse, que eu ia poder usar tal roupa quando eu emagrecesse. E você vive com a vida em suspensão porque te disseram que você só pode existir plenamente se o seu corpo for assim ou assado. Só que, primeiro, a vida é muito curta e ela passa muito rápido. E segundo, que quem é que disse que só você pode usar tal roupa se você for magro? Quem é que disse que só você pode ter prazer com um corpo magro? Quem é que disse, entende, que só se tem sucesso com o corpo magro? Então, quando a gente fala em amor próprio, em luta anti-gordofobia, a gente está falando sobre não espere, viva esse momento, independente do seu corpo, até porque na minha cabeça tem uma lógica tão simples, mas que é tão difícil de ser entendida, que esse corpo é o que sustenta a minha consciência. Eu só, como eu disse anteriormente, a gente só diz que o outro existe porque a gente vê o corpo dele ostentando a sua consciência. Eu só vivo, eu só posso sentir prazer, eu só posso ser feliz, eu só posso, enfim, porque eu tenho esse corpo que traz a minha mente e que dá vazão a ela. Então, cara, por que é que eu vou odiar esse corpo? Eu posso querer mudar o formato dele, mas porque enquanto o formato não for o que a sociedade decidiu que deve ser, eu vou suspender a minha vida. Eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou desenvolver as minhas potencialidades. Ou eu não vou ter sucesso. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso, pensar, pô, é aqui que... E para mim, um dos aspectos fundamentais da vida é ter prazer, que é o que rebate tudo que a gente vive que é tão difícil. A gente trabalha pra caramba, a gente se desespera com tudo que tá aí o tempo todo, a gente vive num mundo sabendo, ao contrário de anos atrás,
hoje a gente sabe a cada segundo uma série de tragédias, a gente lida o tempo todo com a desigualdade esfregada na nossa cara, e aí, poxa, se eu tenho a possibilidade de ter prazer, porque literalmente isso vem dos 5 sentidos do meu corpo, que interagem quimicamente com o meu cérebro e me dão uma sensação, por que é que eu vou desprezar? Por que é que eu vou esperar? Por que é que eu vou me abster? Entende? Então, é isso que a gente fala na luta anti-gordofobia. E não significa, ai, não emagreça, hein? Porque se você emagrecer, você é um hipócrita. Não é isso. Faça o que você quiser com o seu corpo, mas entenda que viver em suspensão ou viver procurando um corpo que na realidade nem existe, porque o corpo que a gente idealiza na nossa cabeça, provavelmente a gente nunca vai ter, porque o corpo idealizado é baseado em coisas que não existem, que são fotos de mulheres photoshopadas, fotos de inteligência artificial, coisas que literalmente não existem. Então eu nunca vou ter aquele corpo. Então por que é que eu vou viver infeliz por algo que pode me dar muita coisa boa? Sem Então, dúvida. essa é a diferença. Sem dúvida. Não à toa a quantidade de médicos que estão se especializando na área chamada estética, né, que estão milionários. Os caras estão muito ricos porque parece que todo mundo ficou louco, né? Todo mundo nesse desespero de ter esse corpo perfeito. Ai, vai chegar o verão, tem que ter o corpo perfeito. Ai, vai chegar o carnaval, tem que ter o corpo perfeito. E vai chegar na verdade, que corpo você tem hoje? É essa a pergunta que você tem que se fazer, né? E por que seu corpo não é perfeito, né? E essa também é outra pergunta, né? Ah, porque ele não é assim, porque ele não é assado. É muito louco isso. É uma discussão que ela foge muito do campo, né? Que seria o campo meramente biológico. Ela foge muito do campo psicológico. É uma discussão que ela amplia de uma maneira brutal, né? Que você bem disse. Então a gente nessa ansiedade do amanhã, daquilo que eu vou ser com o meu corpo vai ser, é a mesma que você poderia transferir para outras áreas da vida humana, e numa busca que o sistema capitalista te leva a desejar algo, só que nesse caso é um pouco mais cruel, né? Porque você deseja não ser você. É. Porque quando você busca um outro corpo, você deseja não ser você, né? Você deseja que aquele corpo deixe de existir. Você mesmo deseja isso. É muito louco esse processo de gordofobia, o que ele cria. Eu sei que você tem trabalho ainda hoje. Não quero atrapalhar você. Agradeço bastante aí esse tempo que você cedeu para gente. Essa live eu vou deixar ela gravada no meu perfil, vou compartilhar com você também. E vai para o YouTube, amanhã depois está no YouTube, no máximo até segunda-feira está no YouTube. Eu queria deixar você com as suas, não digo nem considerações finais, mas eu queria não vou fazer pergunta nesse último bloco, eu queria que você falasse o que for importante para que você fale, que você acha que é um recado importante para que quem está vendo a gente agora ao vivo, como quem vai ver depois, né? Pode ser que alguém veja essa live daqui 4 meses e fale, puta, né? Então, assim, a gente nunca sabe o alcance daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Então, eu deixo esse último bloco aí, sem perguntas, para que você discorra da maneira que você bem quiser sobre ela, sobre esse bloco. Eu acho que eu pego o gancho do que você disse. A gente nunca sabe até onde vai aquilo que a gente está colocando aqui, né? Então, por isso que eu acho que esse é um espaço extremamente importante, por isso que eu acho que seguir fazendo isso,
como você faz as lives, ou como eu faço meus vídeos, você também faz seus posts, que são muito bons. Seguir aqui, nem que for nesse trabalho de formiguinha, mas fazendo isso que a gente faz, é fundamental. Eu tenho uma coisa, você disse em algum ponto, lá atrás ainda, né, de como foi crescer, né, como muitas vezes é crescer com a gordofobia. De fato, eu cresci sem nenhum parâmetro. Eu cresci sem ninguém que me inspirasse enquanto mulher gorda. Eu cresci, na realidade, sempre associando que todas as mulheres gordas eram mulheres inferiores, eram mulheres fracassadas, eram mulheres feias. Poxa, quanto tempo na minha vida eu imaginei que eu era indesejável, que eu era uma mulher em que quem ia querer meu corpo, quem ia me desejar sexualmente, quem ia desejar do meu lado, sabe? E mesmo já estando com meu marido, né, que eu tô com ele há muitos anos, eu pensava, nossa, mas por que, né, que ele tá comigo, esse corpo horroroso, a qualquer momento ele vai olhar outra pessoa e vai querer. Porque a gente não tem referência nenhuma, né? Assim, se a gente não tem referência, a gente não se enxerga, não se mira e não entende nosso lugar no mundo. E aí, hoje, eu sou professora, né, como eu já disse, e eu tenho uma devolutiva de muitas alunas, não todas, porque obviamente a gente está muito, muito longe de conquistar uma sociedade em que as pessoas consigam, de fato, se livrar dessas opressões, né? Mas eu tenho muitas alunas que chegam em mim e falam sobre autoaceitação, e falam sobre alguma coisa que eu falei num vídeo, e falam como você é bonita, como você é incrível, como você é uma mulher foda. Outro dia, uma professora falou um negócio pra mim, fiquei muito emocionada. Ela estava dando aula de literatura, uma professora que trabalha comigo, e ela falou assim para os alunos: vamos imaginar que vocês precisam compor a heroína de uma história. Quais as características, isso no terceiro ano do ensino médio, quais as características que essa heroína tem que ter? E algumas alunas da sala falavam: uma heroína tem que ter todas as características da professora Bruna. Isso, para mim, é tão, tão importante. Então, assim, eu tô aqui tentando crescer meu Instagram, tentando levar essas coisas. E no meu cotidiano eu faço muita questão de falar essas coisas dentro da sala de aula, porque eu acredito no impacto dessas coisas e na transformação. Eu imagino que se eu tivesse tido, assim como no meu processo, né, mesmo mais velha, eu tive outras mulheres que me inspiravam, porque começava todo esse movimento lá em 2012, como eu disse, que foi chegar num congresso, ver outras mulheres falando disso, e procurar isso, e viver isso, me trouxe até aqui, e hoje me tornou uma pessoa extremamente realizada, feliz, autoconsciente, e não tenho do que reclamar, de verdade, não tenho, assim. Então, é muito satisfatório, assim. E é por isso que eu tenho orientado a minha vida, assim. Eu acredito em vida eterna. A vida eterna são as nossas ideias que vão ficar aqui, são as palavras que a gente trouxe, as ideias que a gente inspirou e que vão passar de geração em geração. Então, eu quero ter vida eterna na cabeça das pessoas. É isso. Parece uma aspiração muito, nossa, muito, sei lá, sumiu a palavra, assim, uma aspiração muito grande, uma aspiração muito de alguém muito convencida, uma aspiração de alguém muito, sei lá, mas na realidade é uma aspiração mínima que orienta a minha vida, assim, sei lá, acho que é isso. E muito obrigada, Walter, muito obrigada por essa live. Antes que eu esqueça de te agradecer. Desculpa, te cortei. Não, eu que agradeço enormemente. Não é megalomania, não sei se era isso que você queria falar. Palavra, obrigada. Não, ao contrário, eu acho que o que faz eu sair todo dia da cama ainda é acreditar que a gente pode transformar esse mundo, porque se a gente desistir de transformar esse mundo e aceitar esse mundo do jeito que ele está aí, realmente talvez o problema seja não é o mundo, né? Daí passa a ser a gente, né? E aí você faz parte desse mundo, né? Desse mundo que é tão
inóspito, né? Ao mesmo tempo que ele é tão bom, né? Tem uma frase do Trotsky que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, que a vida é bela, né? Mas é necessário que as gerações futuras a livrem de todo o mal e de toda a opressão. E o que a gente está fazendo aqui é isso, tentando, né? Como bem disse você, passos de formiguinha, às vezes dói, às vezes a gente tem também vontade de desistir, porque nós somos humanos, mas a gente segue, cada um com a sua luta, cada um com os seus. E assim, eu admiro muito o seu trabalho, eu que agradeço, eu te sigo faz pouco tempo, e que eu vi, assim, me impressionou bastante. Primeiro, pelo conteúdo vegano, que eu acho muito bom mesmo. Você fala coisas muito necessárias. E, e segundo, esse trabalho, e segundo não no sentido hierárquico, segundo só no sentido de apontamento mesmo. Esse trabalho que você faz para que as mulheres, que as pessoas aceitem seu próprio corpo, a sua própria existência, aquilo que ela é, aquilo que faz parte do seu ser, né? Porque é tão bonito, na verdade o corpo é igual ao envelhecer, né? O envelhecer deveria ser aceito de uma maneira mais leve, porque o envelhecer é a sua história, e o seu corpo é a sua história. Ele pode ser magro, ele pode ser gordo, ele pode ser... a gente pode, às vezes, até ter nascido com alguma, alguma deficiência, né? Alguma coisa que é diferente, né? E que não necessariamente é ruim, ela só é diferente. Então, a gente precisa criar multiplicidade, né? Assim como também envolve, quando a gente fala de corpos, não tem como não colocar a questão trans, né? Pessoas que querem transicionar para um outro corpo, também é um direito, também é uma, não para um outro corpo, mas para uma outra identidade, porque ela não se identifica com aquela identidade. Agora, no caso da gordofobia, não, a mulher, o homem, mas mais especificamente a mulher, porque a gente falou o quanto isso atinge mais a mulher ela não tem que transicionar para nada, ela é o que ela é. Se ela quiser emagrecer, porque ela quer emagrecer, é um direito dela, mas não se trata de querer ou não, se trata simplesmente de ser, né? E se aceitar, porque como disse bem você não se aceita, você já está doente, aí sim você adquire uma doença, porque a mente é capaz de nos destruir. Na última live que eu fiz agora com a Paula, no último tópico que eu falei, que o como essa sociedade patriarcal é tão doente, que a mulher, por exemplo, ela tem um problema que não é biológico, é social. Ela não consegue ir no banheiro, ela tem um problema de prisão de ventre, muitas mulheres têm problema de prisão de ventre. Não é porque a biologia dela é diferente, é porque ela foi tão oprimida desde criança. Quando o menino fica no banheiro, ele fica 2 horas, a mãe nunca fala nada. A menina entrou no banheiro, o que está fazendo aí, menina? Vem para cá, não sei o que. Então a mulher já trava o intestino ali na... Então, assim, a gente é o fruto de uma sociedade que nos molda o tempo todo, que nos oprime o tempo todo, e do capitalismo de um determinado ponto para cá resolveram dizer que os corpos gordos, né, eles não são bem-vindos. E não, a gente tem que, como você disse, não se trata de romantizar a obesidade, mas se trata de um trabalho profundo de aceitação dos corpos, sejam como forem, e que as pessoas lutem também, não só por mudar o mundo, né, porque mudar o mundo é uma necessidade, mas a gente também tem que lutar pela nossa transformação individual, e o veganismo é uma maneira de a gente sabe que a gente, virando vegano, a gente não vai mudar, não vai libertar os animais do dia para a noite, a gente sabe que os animais continuam sendo brutalmente assassinados e torturados, mas a gente sabe que a gente não quer mais aquilo. Olha, eu sei que tudo isso existe, eu sei que o especismo vai continuar, né? Como a gente até briga com os liberais, não adianta nada comprar produto daquela empresa que faz plant-based, porque o número de abate dela só cresce. Mas a gente pode sim, como vegano,
mudar primeiro o nosso mundo, mudar a nossa consciência, o nosso estado de consciência. A revolução começa com a gente. Então é isso, parabéns, agradeço demais você, te deixo o convite para voltar quantas vezes, a gente pode organizar outras lives, e deixo você aí eu queria que você, não sei se é o Instagram só que você vem atuando, se as pessoas quiserem falar com você pelo Instagram, qual é o melhor caminho? O Insta é meu caminho. Você falou do TikTok, né? E até ia comentar. Eu até tenho uma conta no TikTok, mas eu tô aí numa percepção sobre o TikTok que não me agrada. Eu consumo bastante, mas não tenho postado lá. Às vezes, raramente eu posto. Então, meu lugar é aqui, é o Instagram. Pode mandar direct, se quiser trocar uma ideia. Super bem-vindo. Adoro. Podemos mesmo combinar outras lives. Eu gosto muito de bater esse papo, acho super importante. E queria também muito agradecer quem está aqui, quem tipo interagiu, os relatos aqui na live. Então, são importantíssimos, assim, porque quando a gente sabe que a gente não tá sozinho, dá mais força ainda pra gente lutar. Então, acho que é isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Essa live vai ficar compartilhada no meu perfil, já falei aqui, eu vou deixar em colaboração com, com a Bruna. Quem me segue e não segue a Bruna ainda, por favor, siga a Bruna. Quem vai ver essa live depois, deixe comentários. Quem viu agora, entra lá quando vê a live postada, comente, salve, compartilhe. Tudo isso ajuda muito a gente. A gente faz isso, a gente não ganha R$ 1 com isso, mas a gente faz porque a gente não é o financeiro que move a gente acredita que a gente pode, como dissemos aqui, transformar essa sociedade em algo um pouquinho melhor. Então a gente segue lutando. Obrigado a todos, obrigado quem está aqui presente. Sabadão, vocês poderiam estar no boteco, vegano ou não sei se todo mundo que entrou aqui é vegano, tomando uma cerveja, mas estão aqui vendo a gente. Pode ser que estejam vendo a gente do boteco também, há essa perspectiva. Enfim, seja o que for, muito obrigado, uma boa tarde, sigamos, como eu sempre disse. Bruna, muito obrigado. Eu não consegui ver você aqui na live. Foi às cegas, nosso encontro foi às cegas. Encontro às cegas. Então eu vou fazer questão de ver a live de novo, porque é legal ver as reações, né? Enquanto um está falando, o outro está falando, é legal ver as reações. Obrigado do fundo do coração, você é incrível, não desista, siga esse caminho. Você nem sabe o quanto bem que você está fazendo e pode fazer por tanta gente, como você falou desse depoimento belíssimo aí da sua aluna com relação ao que você representa. Eu faço votos que você tenha muita força aí para continuar. Sigamos e muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.